Boa noite. Boa noite para você que vai assistir essa live. Hoje um quinto dia, né? Quinto dia. Quanto é hoje mesmo? 16 mês de ave, né? Ave é agosto. Hoje estamos iniciando mais uma live, mais um estudo para você que vai dar uma observada do que a gente vai falar e vai ouvir o que a gente vai falar para todos do canal Guma Ben Semita, viu? Se você chegar a conectar esse vídeo, você dá um gostei aí para que o canal cresça, se expanda, né? Para poder a gente tomar gosto e lançar mais estudos, mais ensinamentos para o público. E hoje nós temos um assunto muito importante, é sobre o Midrash completo de Balac, ou Balac. É o Balac. Aí um certo cidadão perseguidor do povo Yehudim. Então nós vamos entrar agora no assunto da Midrasha sobre Balac. Gente, olha, a gente começa tocando no assunto sobre os moabitas escolhem Balac como líder contra o povo judeu. Quando os judeus chegaram às mediações de Moabe, os residentes locais tremeram. O rei de Moabe ouvira a notícia de que os judeus derrotaram as nações que não lhes deram passagem, vencendo os poderosos gigantes Sihon e Og. Moabe também negaram permissão para os judeus passarem por suas terras, e era uma nação ainda menor que aquela já conquistada pelos judeus. Gente, a batalha do povo judeu foi muito grande. A batalha foi muito grande para chegar aonde chegarmos, até a presente data. E muita gente está enganada com Israel. Muita gente está enganada com a nossa potência. Fique sabendo, mesmo que Israel viesse ser derrotado, ainda ficava um remanescente. Não adianta, nações, não adianta vocês tentarem espernearem contra Israel, porque não tem como vencer Israel. Israel é do Eterno, Israel é do Criador. E dando continuidade aqui, minha gente, show de bola.
Apesar deles saberem que a chegada do povo judeu não representava perigo às suas vidas, pois ouviram que Deus proibira Moshe de travar guerra contra Moabe. Ainda assim, os moabitas apavoravam-se que sua terra fosse saqueada. Também temiam que o povo judeu exterminasse todos os vizinhos à sua volta. Gente, povo judeu, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Sobretudo, os moabitas portavam o antigo ódio contra o povo judeu. Olha quem? Os moabitas, né? O que podiam fazer frente a esse perigo? Primeiro, fizeram as pazes com seus vizinhos, os midianitas, fazendo uma colisão para lutar contra os judeus. Depois elegeram um novo rei, o Tissur, que era uma pessoa sábia e forte, uma vez que Tissur não era de estirpe real, porém um mero nobre, tampouco um moabita nativo, mas um midianita. Não seria elegível para o cargo em tempos normais. Agora, no entanto, sua reputação como poderoso herói de guerra e um mágico superior compeliram sua escolha. Eleito em nome, passou a ser Balaque. A sua tarefa é encontrar uma maneira de vencer os judeus. Gente, é incrível a multiplicação do povo judeu. É incrível. Só que tem essa explicação mesmo, é Adonai Elohim. Entendeu? Gente, eu estou assim um pouco gripado. Mas não deixem que se ligaram. Muito bem, estamos de volta. Apesar dos moabitas esperarem que organizasse um exército para guerrear, Balaque anunciou: não faz sentido lutar contra os judeus, porque perderemos. Suas vitórias são extraordinárias. Enquanto lutavam contra Sihon, seu líder conseguiu deter o sol em sua trajetória. Descobramos onde reside seu poder secreto. Os moabitas sabiam que Moshe passara anos em Midian, na casa de Yitro, enviaram mensageiros aos sábios de Mídia, indagando, revelando-nos como os inimigos podem vencer os judeus. Moshe, que é Moisés, viveu muitos anos aqui. Talvez vocês conheçam o segredo de seu sucesso. Os sábios responderam: de fato, Moshe foi nutrido em nosso seio. O midianita convidou-o à sua casa, concedeu-lhe a filha em casamento e proveu-lhe dinheiro. Depois de deixar a casa de seu sogro, Moshe destruiu a nação do Egito inteira. Os judeus não precisam de armas ou de um grande exército.
Seu poder está em sua palavra. Simplesmente Moshe pronuncia o nome de Deus e seus inimigos morrem. Os judeus vencem as guerras porque oram pela vitória. Combata os judeus exatamente com o mesmo método. Nosso conselho é que convoque Bilam, cujo poder da fala iguala-se ao de Moisés. Os poderes mágicos de Bilam, que quer dizer traduzido aí nas escrituras, Balaão, ou Balaão. A fama de Bilam como um profundo filósofo e intérprete, profissionalmente de sonhos, era internacional. Mais tarde, também se tornaria conhecido como mágico de poderosos efeitos. Rei de perto e de longe pagavam-lhes somas fabulosas para pronunciar maldições sobre seus adversários ou outorgar-lhes bênção de sucesso. Balaque estava pessoalmente convencido do poder de Bilam, porque há anos Bilam profetizara que Balaque tornar-se-ia rei, e agora as palavras de Bilam tornaram-se realidade. Além disso, desde que o rei Balaque era melhor mágico que todos os habitantes de Moabe, que eram todos proficientes nesta arte. Ele, mais que qualquer outro, apreciava o domínio de Bilam sobre as forças da impureza. Balaque escolhera convidar Bilam para amaldiçoar os judeus, pois acreditava que estes estavam sujeitos às forças naturais, chamado Mazal. Como todas as outras nações, não se dava conta de que os judeus estavam sob a providência direta do Eterno. Se o próprio Balaque era feiticeiro, por que precisava de Bilam? De fato, a perícia de um completava a do outro. Balaque era instruído em assuntos práticos, por exemplo, podia determinar exatamente onde alguém deveria postar-se para amaldiçoar efetivamente. Bilam possuía as chaves interiores, as palavras apropriadas com as quais amaldiçoar. A que os dois podem ser relacionados? Bilam era como um cirurgião que podia manejar o bisturi, mas não estava familiarizado com as partes do corpo. O outro, Balaque, era como um anatomista que consegue identificar o órgão doente, porém não pode realizar a cirurgia. Juntos poderiam empreender uma operação. Similarmente, Bilam sabia a hora exata em que uma maldição pode ser efetiva, e Balaque sabia o local de onde deveria ser pronunciada. O Talmud relata que todos os dias há um momento em que Deus fica irado. Isto significa que é justamente nesta hora que ele julga os pecadores. Evidentemente, aquele que é culpado de transgressão fica vulnerável nesta hora. Bilam tinha o dom de saber exatamente quando ocorria estes momentos. Uma maldição proferida nestes instantes poderia expor sua vítima ao julgamento divino. Balaque concluiu que Bilam, juntos sobrepujaremos o povo judeu.
A magia pode prejudicar um judeu? O Talmud nos conta a seguinte história. Oh, maravilha! Certa vez, uma bruxa queria matar Rabi Haniná com magia. Para que a magia surtisse efeito, ela precisava pegar o pó de sob os pés de Rabi Haniná. Sem medo algum, Rabi Haniná disse: pegue o pó e comprove. A magia não fará efeito. Sei que não há outro Deus. Sei que não há outro, só Deus, uma vez que Rabi Haniná tinha plena certeza de que a magia não podia mudar o que Deus ordena. A feitiçaria foi incapaz de prejudicá-lo. Balaque envia mensagem a Bilam. Foi aonde que Balaque Balaque requisitou que os homens sábios de Mídian se unissem à delegação que estava enviando a Bilam. Os midianitas consentiram, e apesar de estarem em guerra com Moabe, os dois antigos inimigos aliaram-se por causa de seu ódio comum aos judeus. Esse ódio até hoje ainda existe. Vocês sabiam que esse ódio até hoje ainda existe? Esse ódio ainda não acabou. Todo mundo ainda dessa era, em pleno século XXI, odeia judeu. Odeia o povo judeu. Mas por quê? É porque nós somos maus? Nós somos perversos? Nós somos sanguinários? Não. É porque nós somos um povo escolhido. Somos um povo escolhido. O povo da promessa. Nós tivemos a honra e o mérito de receber das mãos do Eterno a sua lei, os seus estatutos. Nós tivemos esse privilégio, entendeu? Aí ainda assim, mas tu não é brasileiro não? Eu sou, mas sou israelita. Sou israelita. Sou judeu. Pronto, eu não sou israelita não, sou judeu, tá bom? Sou judeu. Aí diz aqui ainda, temendo que Bilam se esquivasse, por não ter seus instrumentos de magia à mão, os delegados levaram consigo um jogo para esse caso. Chegaram na cidade natal de Bilam, a cidade de Petó, em Aram Naharaim, ou Naharaim, ou Naharaim, Aram, ou Aram Naharaim, e disseram a Bilam, em nome de Balaque: uma nação de 600 mil homens escapou do Egito. Você, Bilam, não nos garantiu que enfeitiçou todas as fronteiras do Egito, para que os judeus jamais pudessem sair? Bem, eles fizeram, e apesar de jamais haverem tido seu próprio rei ou terra, mataram os poderosos gigantes Sihon e Og. Não responda que nada disso é de nossa conta, pois os judeus estão agora às nossas fronteiras. Nunca vi um povo mais estranho. Não podemos vê-los, pois estão ocultos pelas nuvens de glória, enquanto nós observam. Eu, Balaque, requisito que venha ao meu auxílio. Esta nação batalha com palavras. Você possui o poder das palavras. Se vier amaldiçoar esse povo, nós os demoliremos.
recompensar-lhe-ei generosamente por seus serviços. Se vier conosco, será um convidado de honra numa grande festa em sua homenagem. Geralmente, Bilam demonstrava pouco interesse nos destinatários de suas bênçãos e maldições. Era um profissional que trabalhava pelo dinheiro. De fato, contanto que o trabalho fosse lucrativo. Amaldiçoaria alguém que abençoara anteriormente e vice-versa. Era um tremendo de um bruxo, não era? Um tremendo de um bruxo. Entendeu? Não obstante, a oferta de Balaque despertou forte interesse pessoal por parte de Balaão. Não desejava nada além de prejudicar os judeus. Gente, ainda está cheio de Balaão por aí. Ainda está cheio de Balaão por aí. E todo dia se renova um. Porque todo dia é aberto igrejas de fundo de quintal. Entendeu? É mais um Balaão que ensina doutrinas doentes. Entendeu? Tá cheio de Balaão por aí. Bilam era neto de Lavan, sogro do patriarca Jacó. Acreditava na calúnia dos filhos de Lavan, ou de Lavã. Vamos para Lavã. Jacó roubou e despojou nosso pai de todas as suas posses. Bilam, portanto, odiava os descendentes de Jacó com todo o seu coração, enquanto servia como conselheiro do faraó no Egito. Bilam aconselhou o rei egípcio a banhar-se no sangue das crianças judias. Também instigou o faraó a lançar os meninos judeus recém-nascidos ao Nilo. Bilam era especialmente hostil a Moshe, uma vez que sentia que sua própria sabedoria igualava-se à de Moshe. Totalmente enganado. Entendeu? Totalmente enganado. É assim que se concorre dentro na vida atual de hoje. Um cara que não tem vida nenhuma comunhão com Adonai Elohim quer confrontar o homem que vive diretamente buscando o conhecimento da Torá. Aí se dá mal, porque o homem que vive diretamente estudando a Torá, buscando os conhecimentos da Torá, buscando a obediência em Adonai Elohim, no nosso Criador, a história é outra. A história é outra. Bilam respondeu: fique aqui esta noite, preparar-me-ei para receber uma profecia de Deus que me dirá o que fazer. Os mensageiros surpreenderam-se porque Bilam não concordou imediatamente. Os representantes de Mídia, ao contrário dos moabitas, não queriam esperar. Por quê? Os medianitas eram sábios e, ao ouvir que Bilam precisava da autorização de Deus, pensaram: nossa casa já está perdida. Se Bilam precisa da permissão de Deus para maldizer os judeus, devemos ir embora, pois os judeus são como os filhos de Deus, e que pai permite que alguém amaldiçoe seus filhos?
Baruch Hashem. Deus fala com Bilam. À noite, Deus apareceu a Bilam e falou com ele. Em honra aos judeus, Bilam recebeu uma profecia mesmo sendo um perverso. Geralmente, Bilam percebia Deus através de seus poderes de feitiçaria. Agora, pela primeira vez, Deus concedeu-lhe uma visão profética através do Espírito Sagrado de profecia. Apesar do impuro Balaque não ser merecedor de elevação, Deus concedeu-lhe uma visão profética em honra aos judeus. Ao invés, Deus revela-se aos perversos por causa de Sadiquim, que é dos justos. Assim, ele falou a Lavã num sonho profético em prol de Jacó e ao rei filisteu a Avimelech, pelo mérito de Avraham. Mesmo assim, Deus não falou com Bilam da mesma forma como falava com os profetas judeus. Mandou uma nuvem que o separava de Bilam, que não podia ver o esplendor da Shekinah, a presença divina. Deus perguntou a Bilam: quem são esses perversos homens que estão com você? Esta pergunta era um teste para Bilam, que deveria ter respondido: Mestre do universo, você é onisciente, você não precisa me perguntar quem somos. Porém, fervia de desejo de maldição aos judeus. Bilam interpretou mal a pergunta de Deus como uma indicação de que ele não está sempre consciente do que acontece nesta terra. Nesses momentos, pensou: minhas maldições podem realizar-se. Respondeu arrogantemente: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-os a mim para pedir-me que amaldiçoe os judeus. Deus desorientou Bilam propositadamente, colocando-lhe uma pergunta ambígua como punição por Bilam ter desviado sua geração. Bilam, entre outros males, inovou antros de apostas e casas de prostituição. Antes da época de Bilam, as nações gentias permitiam oficialmente um certo padrão de decência, reconhecendo que imoralidade foram das razões para que o dilúvio destruísse o mundo. Bilam, ele próprio, entregando-se às mais baixas formas da lascívia, ensinou à humanidade como indulgir na imoralidade. Na noite em que os sábios de Moabe hospedaram-se em sua casa, apressou-os às suas práticas imorais. Assim sendo, Deus retribuiu a Bilam, desencaminhando. Deus replicou a indagação de Bilam: você não deve ir com esses homens. O ardiloso Bilam pensou: talvez ele não queira perturbar-me, injusto, a viajar para um país distante. Indagou esperançoso: devo então amaldiçoar os judeus estando aqui? Não, replicou Deus, você não deve amaldiçoar de lugar algum. Bilam indagou: se assim é, deixe-me, em vez disso, abençoar os judeus.
e uma bênção em momento não oportuno equivale a uma maldição. Bilam, eles não necessitam de sua bênção, respondeu o Eterno. São abençoados através de meus patriarcas, e eu os abençoo diariamente, sancionando a bênção sacerdotal. Oh, maravilha! Xinxerá, xinxerá. Na manhã seguinte, Bilam anunciou: Deus não me permite ir com vocês. Bilam queria dar a impressão de que Deus havia lhe proibido de ir porque era abaixo de sua dignidade acompanhar pessoas de tão pouca importância. Ele só podia viajar com ministros ou reis. Ele não admitiu que Deus havia lhe proibido de amaldiçoar os judeus. Quando Balaque ficou sabendo da resposta de Bilam, disse: Bilam não está satisfeito com a minha oferta. Devemos oferecer-lhe mais riquezas e honras. Quando Balaque ficou sabendo, o rei Balaque escolheu uma nova delegação. Este era um príncipe de alta estirpe real. Instruiu-os a dizer a Bilam: por favor, não se recuse a vir. Balaque lhe pagará quantias mais altas pelo seu serviço. E aqui nós paramos para que o vídeo não fique grande. Nós estamos vindo amanhã, com a nova live da segunda parte, trazendo mais ensinamento da Midrash, sobre Balaque, entendeu? E eu quero desejar a todos uma noite abençoada por nosso Deus de Israel, o Deus dos judeus, para nos abençoar e tenhamos uma boa noite. Amém? Lehitra hoje e tem uma Laila Tov. Amém.